20.000 léguas submarinas. Capítulo 12. A eletricidade reina. Professor, disse o capitão Nemo apontando os instrumentos pendurados na parede do aposento. Aqui estão os aparelhos necessários para a navegação do Nautilus. Tanto aqui quanto no salão, eu sempre tenho diante dos olhos e eles me informam a posição e a direção exata no meio do oceano. Alguns são conhecidos, como o termômetro que mede a temperatura interior do Nautilus, o barômetro, que pesa a densidade do ar e prediz mudança no tempo, o higrômetro, que mede o grau de umidade na atmosfera, o Storm Glass, cuja mistura decompõe e anuncia as temperaturas, a bússola, que orienta a minha rota, o sextante, que me permite medir a altura do Sol, para determinar a latitude, os cronômetros, que me permitem calcular a longitude, e, enfim, óculos de alcance diurnos e noturnos, que servem para sondar o horizonte quando o Nautilus sobe à superfície. Estes são os instrumentos habituais dos navegantes, observei, e cujo emprego conheço, mas aqui estão outros que certamente são exigidos pela minha natureza especial submarina. Esse mostrador em que gira um ponteiro móvel não é um manômetro? Exatamente. Está em comunicação com a água, cuja pressão exterior indica, revelando-me assim a profundidade a que se encontra o Nautilus. E estas sondas? São ondas termométricas que registram a temperatura das diferentes camadas da água. E estes outros instrumentos, cuja finalidade nem ao menos sou capaz de adivinhar? Professor, chegamos a um ponto em que seria obrigado a dar-lhe algumas explicações. Tenha a bondade de ouvir-me. Conservou-se calado durante alguns instantes, expondo depois o seguinte: há um agente poderoso, obediente, veloz, de fácil manejo, que se amolda a todos aos usos e que reina como senhor absoluto a bordo do Nautilus. Ele aqui tudo faz, ilumina, aquece, é vida e alma dos meus aparelhos mecânicos. Este agente onímodo é a eletricidade. Eletricidade? Exclamei espantado. Perfeitamente. Contudo, capitão, a velocidade que dispõe não combina bem com o poder da eletricidade, cuja potência dinâmica até hoje tem sido muito restrita e produziu apenas força diminuta. Só posso dizer-lhe que minha eletricidade não é a que todo mundo conhece. Não serei indiscreto, embora o resultado obtido me cause profundo espanto. Quero fazer-lhe apenas uma pergunta, a que o senhor dará resposta se lhe convier. Os elementos que emprega para produzir eletricidade devem gastar-se rapidamente. Por exemplo, como substituir o zinco, se não mantém qualquer ligação com a Terra? A sua pergunta terá resposta. Em primeiro lugar, devo dizer-lhe que, no fundo do mar, existem minas de zinco, ferro, prata e ouro, cuja exploração seria possível. Contudo, não emprego estes metais terrestres e só ao mar peço os meios para produzir minha eletricidade. Ao mar? Ao próprio mar. E poderia obtê-la por vários meios. De fato, poderia ter obtido eletricidade estabelecendo um circuito entre fios mergulhados a profundidades diversas, gerando-as assim graças à diversidade de temperatura. Preferi, porém, empregar sistemas mais práticos. O senhor conhece a composição da água do mar. Em cada 1.000 gramas existem 96 centésimos e meio de água, 2.000 centésimos e quase 2/3 de cloreto de sódio, fora o cloreto de potássio, o cloreto de magnésio, o brometo de magnésio, o sulfato de magnésio e o sulfato e o carbonato de cálcio, que também são encontrados em pequenas quantidades. Vemos, pois, que o cloreto de sódio entra em notável proporção na composição da água do mar. Ora, é exatamente este sódio que eu extraio e com ele abasteço as minhas pilhas. Com sódio? Exatamente. Misturado ao mercúrio, forma amalgama e substitui o zinco. O mercúrio nunca se gasta, só o sódio é consumido e este me é fornecido pelo próprio mar. Além disso, devo dizer-lhe que as pilhas de sódio geram mais energia e a sua força eletromotriz é o dobro da gerada pelas pilhas de zinco. Compreendo perfeitamente a excelência do sódio, mas condições em que o senhor se encontra, o mar o contém, muito bem, mas é preciso extraí-lo. Como consegue o senhor obtê-lo? As pilhas poderiam naturalmente servir para extração, mas, se não me engano, a quantidade de sódio que gastaria com o processo seria maior que a quantidade extraída. Portanto, assim procedendo, o senhor consumiria mais sódio do que é produzido.
Por isso mesmo é que não emprego as pilhas para extraí-los. Uso apenas o calor do carvão de pedra. De pedra? Insisti admirado. Ou de mar, se assim podemos dizer. O senhor pode explorar minhas hulhas submarinas? O senhor vará fazê-lo. Só lhe peço um pouco de paciência. Lembre-se somente disso. Tudo devo ao oceano. Ele produz eletricidade e esta dá ao Náutilo calor, luz e movimento. Em uma palavra, a vida. Mas não dá o ar que o senhor respira. Poderia fabricar o ar necessário ao meu consumo, mas não é preciso. Portanto, posso subir à tona d'água sempre que o desejar. Entretanto, se a eletricidade não me fornecer o ar respirável, pelo menos aciono as poderosas bombas que o armazenam em conservatórios especiais, o que me permite prolongar, em caso de necessidade, tanto quanto quiser a minha permanência nas camadas mais profundas. Contendo-me em admirar, o capitão descobriu que os homens certamente descobrirão algum dia a verdadeira potência dinâmica da eletricidade. Não sei se eles descobrirão, respondeu friamente o Capitão Nemo. Seja como for, já conhece o senhor a primeira aplicação que fiz desse precioso agente. É ele que nos ilumina com regularidade e continuidade que não possui luz do sol. Agora, veja esse relógio. É elétrico e anda com tal precisão que desafia os melhores cronômetros. Dividiu seu mostrador em 24 horas, como nos relógios italianos. Porque para mim não existe noite, nem sol, nem lua, mas somente esta luz artificial que me segue até o fundo dos mares. Repare, são 2 horas da madrugada agora. Exatamente. Eis outra aplicação da eletricidade. Este mostrador, suspenso em frente aos nossos olhos, serve para indicar a velocidade do Náutilo. Um fio elétrico o põe em comunicação com a hélice da barquilha e o ponteiro indica a velocidade real do navio. Veja, nesse momento, navegamos com velocidade moderada de 15 milhas por hora. Maravilhoso! Vejo que teve inteira razão em escolher essa força, que está destinada a substituir o vento, a água e o vapor. Ainda não terminamos, Sr. Aronnax, disse o capitão, levantando-se. Se quiser ter a bondade de seguir-me, visitaremos agora a parte traseira do navio, do barco. De fato, eu já conhecia toda a parte dianteira do Náutilo, assim como dividida, a partir do centro para o esporão. A sala do jantar com 5 metros, separada da biblioteca por divisão estanque, isto é, que não podia ser atravessada pela água. A biblioteca com 5 metros, o salão de 10 metros, outra divisão estanque, o quarto do capitão, com 5 metros, o meu camarote com 2,50 metros e finalmente um reservatório de ar de 7 metros estanques. Havia portas hermeticamente fechadas por meio de obturadores de borracha e garantiam, assim, inteira segurança a bordo do Náutilo, em caso de invasão de águas. Segui o Capitão Nemo através dos passadiços próximos e alcancei o centro da embarcação. Uma escada de ferro, fixada à parede por meio de grampos, levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia aquela escada. Para entrar na lancha, informou ele. O senhor tem lancha? Perguntei bastante espantado. É claro, uma excelente embarcação, leve e insubmersível, ótimo para sear e pescar. Então, para embarcar nela, o senhor é obrigado a emergir? Absolutamente não. A lancha adere parte superior do casco do Náutilo e ocupa a cavidade destinada a alojá-la. Ela é inteiramente coberta, absolutamente estanque e presa por cavilhas. Esta escada leva a uma escotilha do casco do Náutilo e corresponde a uma abertura igual. Existe um dos lados da lancha. É por esta dupla abertura que entro na embarcação. Um dos meus tripulantes fecha a abertura do Náutilo, eu fecho da lancha por meio de parafuso de pressão, desatarracho as cavilhas e a lancha sobe à superfície com prodigiosa velocidade. Abro então o alçapão da coberta, cuidadosamente fechado até aquele momento, levanto o mastro, isso vela, o empunho os remos e a passeio. Mas como consegue voltar a bordo? Não sou eu que volto, Sr. Aronnax. É o Náutilo que se dirige a mim. Mas como? Obedecendo minhas ordens. Um fio elétrico mantém minha ligação com ele. Passo um telegrama e sou imediatamente atendido. Realmente, nada mais simples. Exclamei assombrado com aquelas maravilhas. Depois de ultrapassar a
caixa de escada que levava à plataforma, vi um camarote de 2 metros de comprimento, na qual Conselho e Ned, encantados com o cardápio, devoravam sua comida com apetite. Em seguida, uma porta abriu-se para a cozinha de 3 metros de comprimento, situada entre as enormes despesas de bordo. Ali era a eletricidade, mais forte e obediente do que o próprio gás, que cozinhava os alimentos. Os fios ligados aos fogões comunicavam as esponjas de platina de calor que se conservava e distribuía uniformemente. Aquecia igualmente os alambiques, que pela vaporização forneciam excelente água potável. Ao lado da cozinha, abria-se banheiro confortavelmente instalado, cujas torneiras forneciam água fria e quente à disposição. A cozinha era seguida pelo alojamento da tripulação, com 5 metros de comprimento. A porta dele estava fechada, o que me impediu de ver a sua arrumação. Não pude, pois, calcular de quantos homens se compunha a equipagem do Nautilus. Ao fundo erguia-se uma 4ª divisão estanque, que separava o alojamento da sala de máquinas. Aberta a porta de comunicação, entrei no compartimento em que o capitão Nemo, indubitavelmente engenheiro da primeira ordem, havia instalado em seus aparelhos motrizes. A sala, muito bem iluminada, media 20 metros de comprimento e estava dividida em 2 grandes partes. A primeira continha as pilhas que geravam eletricidade, e a segunda o mecanismo que transmitia o movimento à hélice. A princípio fiquei surpreso com o cheiro sui generis que enchia aquele compartimento. O capitão Nemo percebeu a minha perplexidade e explicou: são gases liberados pelo sódio, mas não passam de um inconveniente insignificante. Para corrigi-lo, todas as manhãs purificamos o barco, ventilando-o ao ar livre. Enquanto isso, observava com interesse fácil de conceber a máquina do Nautilus. A eletricidade aqui produzida, explicou-me o capitão Nemo, escoa-se para ré, onde atua por meio de eletroímãs de grandes dimensões sob o sistema especial de alavancas e engrenagens que movimentam o eixo da hélice. Esta, cujo diâmetro é de 6 metros e cujo passo é de 7,5 metros, pode dar até 20 voltas por segundo. E que velocidade alcança, então, senhor? 50 milhas por hora.